Boa noite, nova igreja, tudo bem com vocês? Estão curtindo esse friozinho aí, depois de dias de bastante calor, não foi? Bem atípica essa virada hoje, né? Mas que bom que você veio, está aqui conosco nessa noite. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra especial de fé para você, amém? Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Eu digo isso não porque eu estou aqui, mas porque é a palavra de Deus. A palavra de Deus em si, ela é poderosa. E eu tenho certeza que ao lermos a palavra de Deus hoje, nós sairemos daqui mais encorajados ainda em fé, em nome de Jesus, amém? Para você que nos acompanha também via internet, eu quero que você seja muito abençoado nessa noite. Eu tenho certeza, Deus tem uma palavra de encorajamento que vai levantar você em fé nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, gente? Que bom então, né? Que legal. É sempre bom termos esse momento, esse tempo de nos encontrarmos no meio da semana para juntos aqui orarmos, adorarmos ao nosso Deus e compartilharmos um pouco da palavra dele. É maravilhoso, é bom demais. E hoje eu quero ser bem objetivo contigo e trazer uma palavra simples, porém que eu acho que vai te ajudar muito na vida prática de fé com Deus. Amém? Amém? Abra o seu coração nessa noite, abra o seu coração para concordar, para receber aquilo que Deus tem para você, porque eu tenho certeza que vai te ajudar muito na vida prática de fé. Eu quero compartilhar com você hoje uma palavra que eu coloquei por título: a fé que traz resultados práticos. A fé que traz resultados práticos. Eu tenho certeza que você vai ser encorajado em fé nessa noite, em nome de Jesus. Se você quiser, eu vou ler a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo 2. Se você quiser me acompanhar do seu celular, tablet ou da sua Bíblia mesmo, em papel, ou então somente me ouvir, fique à vontade. Diz assim a palavra de Deus, Marcos capítulo 2, a partir do versículo 1. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que ele fala deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais difícil dizer ao paralítico: estão perdoados os seus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo jamais vimos coisa assim. Gente, esse é um relato que nos traz muita fé. E eu quero dizer para você, já para começar a transcorrer em cima desse texto aqui, já dizer para você que uma das características da fé é que ela é tangível, ela é perceptível. E você consegue observar isso aqui nesse texto, porque Jesus, quando viu aquela cena, ele estava em casa, e aí um paralítico é levado por 4 homens, e por conta da multidão, estava muito difícil chegar perto dele. Aqueles homens tiveram a atitude de fé de destelhar o local onde ele estava e baixaram aquele paralítico exatamente no lugar onde estava Jesus. E a Bíblia diz que
vendo-lhes a fé. Você percebeu isso? No versículo 5, a Bíblia diz, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados, e logo depois o curou milagrosamente. Você consegue perceber aqui, como eu disse, que uma das características da fé é que ela é tangível, ela é perceptível, ela é visível. A Bíblia fala que Jesus viu fé naquelas pessoas. Não é importante a gente entender que uma atitude de fé, quando a gente crê corretamente, quando a gente está exposto à palavra da verdade, à palavra da fé, à palavra da graça, à palavra da fé, e a gente começa a entender e aprender aquilo, a gente então começa a mudar a nossa forma de pensar e as nossas atitudes também acompanham isso. E a gente começa a viver agora demonstrando atitudes como essas. Essas atitudes que são perceptíveis de uma fé genuína naquilo que Deus falou, naquilo que Jesus falou. No livro de Atos, no capítulo 14, veja o que acontece com Paulo aqui, a partir do versículo 8. Eu vou ler só o versículo 8 e 9, diz assim, em Listra, costumava estar assentado certo homem, aleijado, paralítico desde o seu nascimento. Mais um caso muito parecido aqui, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando os olhos nele e vendo que ele possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz, apruma-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andava. Vocês viram que no primeiro trecho que nós lemos, Jesus observou, Jesus viu que aquelas pessoas tinham fé. Aqui nós vemos Paulo pregar e mais uma vez nós vemos essa evidência de agora Paulo percebendo fé em uma pessoa. É por isso que eu posso dizer para você com toda a convicção que uma das características da fé é que ela é tangível, ela é perceptível, é notório. Tem pessoas que você conversa 5 minutos e você já percebe, não é? Tem pessoas que você já conversa 5 minutos, você já percebe se ela é uma pessoa de fé. É uma pessoa que crê, que entende a palavra de Deus, que abraça a palavra de Deus e que sabe que aquela palavra é para ela ou não. Porque a fé é perceptível. Quantos estão entendendo até aqui? Ela é tangível. Gente, e eu quero falar para vocês hoje de 2 tipos de fé. Uma fé que é aquela fé mental, é aquela fé dos sentidos, é aquela fé que vem através do conhecimento dos 5 sentidos. Sabe que fé é essa? É aquela fé que está registrada lá em João 20:35, quando Judas, ouvindo o relato dos discípulos Tomé, ouvindo o relato dos discípulos acerca de Jesus, que havia ressuscitado como ele prometera, Tomé ouve tudo aquilo ali e ele lança a seguinte palavra dizendo, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos e não puser o dedo no lugar dos cravos e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Os discípulos vieram com um relato de que viram Jesus, Jesus apareceu para eles, nessa ocasião Tomé não estava lá, e quando eles relatam isso para Tomé, ele vem com essa atitude aqui. Ele demonstrou, logicamente, gente, essa aqui foi um momento em que Tomé não havia sido transformado ainda, não havia sido entendido de fato a revelação de quem Jesus era e do que estava para acontecer. Eu digo isso porque a história mostra que esse homem aqui, ele entregou a sua vida pelo aquilo que ele creu depois em Jesus. Mas nesse momento aqui ele demonstra o contrário daquilo que a gente acabou lendo nos trechos em que Jesus percebeu fé, em que Paulo percebeu fé. Nós vemos aqui Tomé demonstrando um tipo de fé, que é aquela fé que vem a partir do conhecimento dos 5 sentidos. Ele mesmo descreveu isso aqui, se eu tocar, se eu ver, aí eu vou crer. Se eu não conseguir tocar, se eu não colocar o dedo no seu lado, se eu não tocar na ferida, de forma nenhuma eu vou crer. Já viu alguém falando assim? Já vi alguém que às vezes nem fala, mas demonstra uma atitude assim? Essa é a fé que vem através do conhecimento dos sentidos. Essa não é a fé genuína, essa não é a fé bíblica. Porque se você tem o testemunho dos sentidos,
Se você consegue ver, pegar, se você consegue sentir, cheirar, enfim, se você consegue ter o testemunho dos sentidos, você não precisa de fé. A coisa já está ali na sua frente, já aconteceu. Você não precisa de fé, mas não é essa fé. Não é esse tipo de fé que é a fé bíblica, que é a fé que Jesus ensinou, que é a fé que a palavra de Deus, quando está em nós e nos enche, não é essa fé que nós devemos exercitar, praticar. Mas o outro tipo de fé que eu quero te mostrar aqui é a fé espiritual, é a fé bíblica. Essa fé, por exemplo, é a fé que Abraão demonstrou ter quando ele, ao invés de crer naquilo que estava diante dos olhos dele, a Bíblia fala que ele creu contra a esperança. É a fé que está apoiada, essa fé bíblica é a fé que está apoiada no que Deus disse, independente das circunstâncias. Nós vimos Abraão, por exemplo, quando recebe a promessa, a Bíblia fala que ele creu contra a esperança, que ele decidiu não olhar, não colocar o foco, não olhar para o seu estado físico, para a sua idade avançada, mas ele decidiu crer que aquele que prometeu era fiel para cumprir aquilo que prometera. Você sabe, você consegue perceber a diferença entre a fé que o Tomé expressou ali, aquela fé que vem do conhecimento dos sentidos, e essa fé, por exemplo, de Abraão, que não estava vendo nada, que não tinha tocado ainda, que não viu ainda acontecer, mas cria que iria acontecer simplesmente porque Deus falou? Essa é a fé bíblica, essa é a fé espiritual. Se Deus falou, se a palavra de Deus declara sobre você, então você não precisa tocar, sentir, pegar, crer. Aliás, ver a coisa acontecer no físico para você crer. Você já crê porque você entende que a palavra de Deus ela é íntegra e que Deus, quando fala, Ele cumpre. Essa é a fé bíblica, essa é a fé espiritual. E essa fé, gente, ela é acompanhada de uma coisa que nós gostamos de falar, que é ações correspondentes. Você percebe que quando aquele primeiro grupo que nós lemos aqui, que foi até Jesus e viu que a casa estava cheia, mas eles estavam movidos de fé, eles entendiam que Jesus sim estava ali, podia fazer alguma coisa por eles. A atitude de fé deles, a ação correspondente àquela fé, foi que eles se moveram na direção de Jesus, pegaram aquele paralítico e tiveram aquele trabalho todo de destelhar o local para poder colocar o paralítico diante de Jesus, porque eles criam que o milagre era certo, embora não tivesse visto ainda. A atitude de fé deles demonstrava que eles estavam exercendo e praticando a fé genuína, a fé bíblica, a fé espiritual. Os sentidos não tinham testemunhado ainda nada para eles, mas eles criam que Jesus estava ali, Ele era a resposta e o milagre era certo. Você vê Pedro demonstrando esse tipo de fé naquele texto tão conhecido de Lucas 5, quando ele fala assim, sobre sua palavra lançarei a rede. Eles estavam pescando, não tinham conseguido pegar nada. Jesus aparece para eles, que eram homens do mar, pescadores, né? Eles podiam dizer, Jesus, você não entende disso. Você não entende, você é muito sábio, mas você não entende disso. Deixa aqui com a gente, que a gente sabe o que está fazendo, é nosso ofício, é nossa profissão. Mas Jesus chega para eles e libera uma palavra. E eles passaram a noite inteira trabalhando e não tinham pego nada. Mas sobre a palavra de Jesus eles disseram, sobre a sua palavra nós lançaremos a rede. Ou seja, é a ação correspondente deles quando creram na palavra de Jesus foi lançar a rede e o milagre foi certo e aconteceu. Esse é o tipo de fé bíblica, a fé espiritual demonstrada por esses homens aqui. É essa fé que diz, nós vamos abrir o telhado porque nós cremos que aquele que está ali é fiel, a sua palavra é íntegra, nós cremos nele. É a mesma fé que naquele texto em que fala da morte de Lázaro, é a mesma fé que impulsionou, que levou aquelas pessoas a tirarem a pedra quando Jesus lançou a palavra dizendo, tira a pedra. Eles foram na direção da pedra e tiraram aquela pedra porque eles criam que o milagre era certo. Vocês conseguem entender que quando você crê corretamente, você não precisa do testemunho dos sentidos para crer que o que Deus falou é a pura verdade, é a realidade? Que tipo de fé você tem andado? Eu quero hoje, fazer com que você saia daqui com o seu coração queimando
entendendo de que você não precisa do testemunho dos sentidos. Você só precisa da palavra genuína de Deus sobre você. Essa palavra que você tem ouvido aqui, essa palavra que você pode, você mesmo buscar através da Bíblia em casa, ler e anotar uma promessa e pesquisar uma promessa. E você pode crer genuinamente que se Deus prometeu, Ele cumpre. Ele é fiel à sua palavra. E eu quero convidar você hoje a exercer essa fé genuína, essa fé espiritual, que crê sem ver, que crê sem tocar, que crê sem ainda sentir. Amém, gente? Não permita que a fé mental suplante a fé espiritual. Se a palavra de Deus diz que é assim, então é assim. Se a palavra de Deus tem promessas, a promessa é para mim sim, e ela é para agora. Amém? A fé não é esperança, eu tenho esperança que vai acontecer. A fé é para mim, a fé é para você, e a fé é para agora. Amém, gente? Ok, eu terminei a introdução. Eu quero agora, rapidamente, dizer para vocês uma forma prática, né? A gente gosta de ensinar e trazer coisas práticas para que nos ajude na vida prática. Na segunda, na terça, na quarta. Não apenas quando estamos aqui reunidos, ouvindo a palavra, né? Cultuando a Deus, louvando a Deus. Eu quero dizer para você, eu quero passar para vocês alguns conselhos práticos que vão te ajudar a manter em alta essa fé bíblica, essa fé espiritual. E a primeira coisa que eu quero dividir com você, gente, é uma dica que é de fundamental importância para nós. A primeira delas é personalize as promessas. Personalize as promessas. Como assim? Vou te dar um exemplo. A palavra diz, Ele mesmo levou sobre si as nossas enfermidades. Isaías 53:4. E as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Quando você entende que essa palavra é para você, ao invés de no seu momento de intimidade com Deus, na prática do seu dia a dia, ao invés de ler assim, você pode com toda certeza ler da seguinte forma: Ele tomou sobre si as minhas enfermidades e as minhas dores levou sobre si, pelas suas pisaduras eu fui sarado. Você está personalizando essa promessa. É como se só existisse você no mundo e Jesus fez aquele sacrifício, fez a obra toda dele por você. Se existisse só você, se só você precisasse, Jesus iria fazer por você. Porque Ele te ama incondicionalmente. Então você pode personalizar dizendo, Ele levou as minhas enfermidades e as minhas dores. Pelas suas pisaduras, eu fui sarado. Na cruz, você pode dizer, na cruz, Jesus, que era rico, se fez pobre, para que através da sua pobreza, eu me tornasse rico. A Bíblia não fala isso? Através da sua pobreza, Ele nos tornasse rico. Ele se fez pobre naquela cruz para que nós nos tornássemos ricos. Você pode personalizar dizendo, eu creio. Eu creio que quando Jesus morreu naquela cruz, eu creio que Jesus se destituiu da sua riqueza naquela cruz para que eu me tornasse rico. Eu tenho provisão para todos os dias em Jesus. Vocês estão entendendo? Personalize a promessa. E o meu Deus, Paulo disse isso, o pastor citou aqui hoje, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades. Você pode personalizar? Deus há de suprir cada uma das minhas necessidades. Vocês entendem que quando vocês começam a exercitar isso, vocês estão se utilizando da confissão de fé para que isso saia de um nível mental para um nível espiritual e você consiga sair da fé mental, da fé que precisa dos testemunhos dos sentidos, para uma fé espiritual, gente. Você começa a praticar isso.
A segunda coisa que eu quero dizer para você é: haja à altura da palavra. Você precisa agir à altura da palavra. Não espere sentir. Não espere sentir para agir. Perceba isso aqui, ó. Se você agir à altura da palavra, você não vai esperar sentir, ou ver, ou tocar para você agir. Você vai agir, aí você vai sentir. Você vai tocar, você vai ver. O que aquelas pessoas estavam fazendo quando estavam demonstrando a fé genuína, elas estavam agindo, e através da ação de fé deles, eles puderam tocar, experimentar, cheirar, pegar no milagre, que foi certo, porque Jesus estava ali. Porque quando Paulo pregava, era a palavra de Deus pregada. E para cada uma das suas promessas, nós já temos o sim e o amém. Então eu quero convidar você nesse segundo ponto a pensar o seguinte: eu vou agir à altura da palavra de Deus. E o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou primeiro praticar, eu vou fazer aquela coisa chamada ação correspondente, eu vou agir, eu vou partir para cima, e aí sim, por causa dessa minha atitude, eu vou ver, eu vou sentir, eu vou pegar. A terceira coisa é: aceite como verdade o que a palavra diz. Concorde com a palavra. Gente, acolha a palavra em seu coração. A fé não vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Gente, mas eu posso dizer para você, Jesus em pessoa pode estar aqui pregando. Se você estiver aí sentado e você não acolher a palavra, não concordar com a palavra, não vai adiantar nada para você. Existem muitas pessoas que nos ouvem para criticar. Quantos veem isso muitas vezes nas redes sociais? Elas não estão ali para aprender. Elas estão ali para criticar muitas vezes. Jesus pode estar pregando em pessoas, elas não vão receber, porque elas não estão ali acolhendo a palavra. Elas não estão concordando com a palavra. Eu quero dizer para você: concorde com a palavra. Acolha a palavra. Esse ouvir aí é acolher, concordar com a palavra. Você vai ver que as coisas irão acontecer. Creia antes. Você pode agir antes. Aceite que a palavra de Deus é verdade. Quarta coisa: veja-se como Deus te vê. Veja-se como Deus te vê. Gente, nós estamos falando de uma fé que precisa sair do nível mental e transbordar e passar para o nível espiritual, fé bíblica, que independe do testemunho dos sentidos. E esses conselhos práticos é para que você saia da dependência do ver, do sentir, do pegar, para a dependência de crer apenas no que Deus falou e tomar isso como verdade. Amém? Vocês estão entendendo? Receba aí na sua casa essa palavra e seja cheio de fé através dessa palavra. Veja-se como Deus te vê. Você não é um pobre, miserável pecador salvo pela graça. Você em Cristo está assentado em lugares altos. Você é santo, você é abençoado, você é curado, você é próspero, você é a justiça de Deus em Cristo. Quando você começa a se ver assim, você vai começar a entender e a migrar de uma fé dependente do testemunho dos sentidos para uma fé que crê somente. Crê somente, crê somente. Confie na integridade da palavra. O Salmo 89:34 diz: não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Deus não volta atrás naquilo que Ele falou, gente. Ele não contraria a sua própria palavra. Ele não volta atrás, Ele não contraria a sua própria palavra. Ele diz: eu não quebrarei a minha aliança, eu não alterarei nada do que saiu dos meus lábios. Ou seja, confie na integridade da palavra. Você não confia no testemunho dos sentidos? Se você sente, se você pega, se o médico falou, se a conta está mostrando, você não confia nesse testemunho? Por que então você acha que isso é mais real do que a realidade da palavra de Deus? Eu quero dizer para você que a gente não nega a realidade. Às vezes o problema está aí. A doença se levanta, a luta se levanta, a gente não nega a realidade, mas a gente crê numa realidade que é superior, que é muito maior. A gente crê assim. E através dessa realidade, dessa fé, nós podemos dizer a isso que está aí pairando, essa realidade que nossos olhos veem, nós podemos falar com essa realidade acerca da palavra de Deus, e essa realidade é transformada
para se alinhar com o que a palavra de Deus diz que você é quem eu sou. Por fim, eu quero dizer para você, medite na palavra. Medite na palavra. Você sabe, a meditação é a melhor forma de você transferir aquilo que você aprende do nível mental para o nível espiritual. Sabia disso? Eu não falei que eram conselhos práticos? Você pode, através da meditação, transferir aquilo que você leu, ouviu, e está no nível mental ainda, você não experimentou ainda. Está no nível mental, comece a meditar sobre aquilo. E aí uma dica, né? O que é meditar? Cara, meditar é você ler, reler, é você pensar naquilo, é você murmurar, é você falar sobre aquilo, é você ponderar sobre aquilo. Ou seja, você ouve aquilo, você vê a palavra, você lê a palavra e você pondera sobre aquilo. Você toma uma decisão, eu vou crer ou não naquilo. Decida crer, porque o que a palavra de Deus diz é verdade. É verdade absoluta, decida crer. Você pode falar, confessar, declarar. Tudo isso é meditar nessa palavra. Gente, esses conselhos práticos que eu trouxe para você aqui hoje, para te ajudar a sair de um nível de fé mental. Às vezes você pergunta, poxa, mas eu creio assim, eu acredito assim, mas eu não vejo as coisas acontecerem. Talvez você só está concordando, crendo no nível mental, mas você precisa passar desse nível e começar a entender que você não precisa do testemunho dos sentidos para crer que o que Deus falou é verdade. Pelo contrário, quando você crê no que Deus falou, os sentidos vão testemunhar a palavra de Deus no seu corpo físico, na sua conta, na sua vida, a prosperidade que você tem e que vem da palavra de Deus, a saúde que você tem e que vem da palavra de Deus. Gente, nós andamos, nós caminhamos sobre a palavra de Deus. Amém, gente? Amém? E não naquilo que nós vemos, naquilo que sentimos. Sentindo ou não, vendo ou não, creia que o que Deus falou sobre mim e sobre você é a verdade absoluta. É para nós, é para hoje. Amém? Amém? Você pode ficar de pé, que você seja muito abençoado nessa noite.